Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Visão Política, trazendo notícias atualizadas para vocês. É muito importante você já deixar o seu like, seu comentário, o que você acha sobre tudo isso que a gente vai passar aqui, tá? Muito importante mesmo, me ajuda também a compartilhar. Sem mais delongas, pessoal, o Moraes, bom, uma hora ia acontecer, né, pessoal? Ele entendeu tudo o que está acontecendo, ele já analisou o Brasil hoje e ele sabe o que espera por ele daqui pra frente. Eu vou mostrar o vídeo pra vocês, peço novamente pra vocês me ajudar a compartilhar porque é muito importante, olha aí. Eu vou te convidar a fazer um exercício de imaginação, bem rápido. Aí você me fala qual você acha que seria a reação da esquerda e da imprensa se isso acontecesse. Imagine que Cássio Nunes ou André Mendonça, assumindo como presidente do TSE, falasse abertamente que tem medo de mais esquerdistas no Senado. Impeachment. Eu já penso o óbvio. Caso Cássio Nunes Marques, né, ou André Mendonça assumissem a presidência e soltassem uma declaração dessa, pô, estou com medo de entrar muitos esquerdistas no Senado. Era impeachment na hora. Eu tenho certeza absoluta. Sim, a pessoa responsável pela eleição, pelo processo eleitoral, dizendo que tem medo ou receia que mais senadores de esquerda ocupem as cadeiras do Senado em 2026. Imagine a reação desse pessoal. Com certeza teria um impeachment deles, porque do jeito que está a atual conjuntura do Senado, na mão do capacho do Pacheco, com certeza nós teríamos o primeiro impeachment, mas seria do André Mendonça ou do Cássio Nunes. Mas o que aconteceu é simplesmente... Tava. Não, pode falar. No nosso Watchpower tem mais conta do que tem na contingência que eu mandando documento. Tu sabe o login das outras? Tipo, no Watchpower tem mais 9 contas. Aí no documento de contingência tem só o login de 7. Aí tem duas lá, até lá. Ah, não te mandei tudo? Deixa eu ver aqui se eu Na tenho. nossa conversa tem o documento de bloco de notas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ué, eu não te mandei o certo. É, eu acho. não mandou não. Pérola Nunes e Suzana não tem. Deixa eu mandar pra você aqui. É só isso. Fechou. Nice. o oposto. E aí pode. Mas é, querendo ou não, um escândalo. Isso aqui que eu vou te mostrar agora. E a imprensa solta como se fosse a coisa mais natural do mundo. Moraes sinaliza preocupação com bancada conservadora em 2026. Espera aí. O cara, ministro do STF, que foi presidente do TSE, está preocupado porque mais pessoas que defendem um posicionamento político estarão no Senado? Não tem nada mais bizarro do que isso, pessoal. Nada mais bizarro. Receio do aumento do número de senadores de direita foi manifestado a parlamentares da base aliada. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, sinalizou a deputados federais da base aliada do governo que receia um avanço conservador no Senado Federal em 2026. Espera aí, cara. Não, eu sei que o Brasil está escancarado, o rei está nu, mas chegamos ao ponto dele ir conversar com o governo, com a base aliada, que é deputados e parlamentares da esquerda, que esse cidadão tem medo de que mais senadores conservadores assumam um cargo em 2026? E assim, abertamente, como se não fosse problema nenhum. Porque essa é uma percepção que todo mundo já tem. Inclusive, até na Globo News, olha o que eles estão falando. Eu gosto de mostrar para dizer, quando a gente diz assim, mas o Pacheco, o Lira, isso aqui é a casa. Isso aqui é o Senado. Hoje o Senado ele é tão conservador e vai ficar mais conservador. Eu tenho falado isso aqui desde o final do ano passado. A expectativa para o Senado em 2026 é de um Senado bolsonarista, é um Senado mais à direita. Então, independentemente do presidente que vier em 26, se o Lula for reeleito ou não, ele vai ter um Senado adverso. A Câmara já é, mas vai ficar pior também ali para um governo, por exemplo, de esquerda. E o Senado está ficando cada vez mais conservador, Otávio. Eu gosto de... Sim, o Senado, a Câmara, ainda não é o bastante. Temos alguns pseudos conservadores ali que assumiram o cargo e rapidamente, né, a direita com etiqueta de preço, que rapidamente se venderam ao governo em troca de cargos, em troca de emendas. Isso está acontecendo, a gente sabe disso, mas pelo menos em pautas de grande apreço do brasileiro, como questão do aborto e drogas,
Pelo menos nesse aspecto, aparentemente eles não conseguem comprar. Até os mais promíscuos senadores e deputados que se vendem para o governo, existem certas pautas que pelo menos ali eles traçam uma linha, né? E essa votação da saidinha, a votação do MST agora e a votação contra o MST, né, e a votação das drogas foram bem claras nisso daí. Então, o que o Alexandre de Moraes está fazendo? Ele está demonstrando receio. Se ele está demonstrando receio, ele vai agir para mitigar esse medo dele. E a gente sabe, com o documento que foi publicado recentemente mostrando decisões sem fundamentação nenhuma para censurar pessoas de direita, nós já podemos antecipar o que vai acontecer daqui em diante, né? Um cara que vai com certeza impossibilitar, vai dar um jeito aí de tornar inelegíveis os maiores nomes da direita para que essas pessoas não se tornem senadores em 2026. Esse é o que a gente está percebendo. Em 2026, o foco é fazer senador. Talvez mais importante do que fazer um presidente da República é fazer os senadores. É ter a maioria expressiva do Senado e podermos trabalhar tranquilamente, constitucionalmente, para o impeachment daqueles que abusaram dos seus cargos, que cometeram abuso de autoridade, desrespeitaram a nossa Constituição e tentaram, e quase conseguiram, estão conseguindo instalar uma ditadura no Brasil. E a gente sabe que certamente a primeira pessoa a cair com o próximo Senado é esse cidadão aqui. Vai ser um dia de glória no Brasil. Eu vejo milhões e milhões de pessoas indo às ruas celebrar. Vai ser maior do que a Copa do Mundo. O dia que... Quando o Moraes sofreu um impeachment, eu vou nem que seja sozinho, vou comprar mais uma bandeirinha do Brasil, vou pôr no meu carro, vou comprar vários rojão, vou colocar uma música do Brasil, vou ficar dando volta na minha cidade comemorando, de verdade. O Senado pautar e concluir o impeachment do Alexandre de Moraes. Eu não sei se eu vou estar vivo ainda, se eu vou estar preso ou não, se eu já vou ter sido caçado ou não. Onde quer que eu esteja, eu vou vibrar como nunca antes na minha vida. Não só eu tenho certeza. Milhões e milhões de brasileiros vão vibrar. Vai ser a maior festa que esse Brasil já viu. Tudo dentro da lei, dentro das 4 linhas, dentro dos procedimentos constitucionais de como o impeachment de um ministro do STF deve acontecer. E isso vai acontecer com o próximo Senado. Então, o que eu vejo? Alexandre de Moraes aumentando o volume de agora até 2026, vai tentar prender e tornar inelegível todo mundo que possa se tornar um senador, mas essa é uma onda que ele não vai conseguir parar. Posso estar preso, onde quer que eu esteja, eu vou celebrar. E aí nós vamos lutar pela anistia dos presos do 8 de janeiro, pelo fim dos inquéritos ilegais e vamos devolver um mínimo de normalidade, sanidade jurídica e constitucional para o Brasil. Estamos desesperados por isso, Gustavo Gaia. Então, o que ele traz aqui é muito importante. Claro, a gente precisa renovar o Senado, eu falo isso em quase todos os meus vídeos. Quando o pessoal comenta aqui nos meus vídeos, eu comento em cima, temos que renovar o Senado. Como ele disse, talvez seja mais importante eleger o Senado de direita do que até o presidente. De verdade, sério. Lógico, a gente vai lutar para colocar ou o Bolsonaro ou quem ele indicar na presidência. Mas precisamos focar e muito no Senado Federal, pessoal. E o que ele traz aqui é um absurdo. Como assim o Alexandre de Moraes conversa tranquilamente com parlamentares da esquerda que tem medo de conservadores entrarem no Senado? Ô Alexandre de Moraes, o senhor não tem que ter medo de nada. Quem escolhe, quem deve escolher é o povo. E se o povo quiser um Senado conservador, o povo escolhe e acabou. Agora o senhor tá com medo e vai querer agir contra isso? Eu espero que não. Eu espero que isso aqui seja apenas especulação, de que o Alexandre de Moraes não vá atrás de quem possa se tornar um senador, porque isso vai ser o auge da ditadura. Vai ser o auge. Então esperamos que isso não aconteça. E, pessoal, eu tenho mais informações importantíssimas para trazer aqui para vocês, tá? Vou puxar aqui a matéria. Olha só, pente fino do governo Lula deve cortar 680 mil benefícios do INSS. Isso mesmo, pessoal, olha só. De acordo com o governo Lula, o programa de revisão de benefícios pagos pelo Instituto Nacional de Seguro Social, que é o INSS, o chamado pente fino dos benefícios, deverá cortar
cerca de 680 mil pagamentos a partir do mês de agosto. Isso mesmo. Segundo comunicações do governo, o objetivo é combater fraudes e irregularidades para liberar espaço do orçamento da União. A verdade é que vai cortar o dinheiro de muita gente. O INSS informou que os pedidos de prorrogação do benefício por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença, estão sendo direcionados para a perícia médica presencial. Abre aspas. Antes, o segurado pedia prorrogação e era automática. Agora, aqueles que têm um afastamento com o CID, que é a Classificação Internacional de Doenças, que não comporte longos períodos, como, por exemplo, 6 meses para uma fratura simples no dedo, esses segurados ligarem para 135, né, Central de Atendimento do INSS, estão sendo encaminhados para a perícia presencial, disse o presidente do INSS. De acordo com o INSS, o beneficiário que apresentar inconsistências terá um prazo de 30 dias para apresentar documentos pessoais, além de laudos e exames médicos. Pessoal, então vai ter um grande corte aí, mais um corte no governo Lula e bom. Eu já esperava isso, pessoal. E falando um pouco sobre as eleições, né, pessoal, lá nos Estados Unidos o negócio tá pegando fogo. O Biden desistiu, como vocês já devem saber, claramente. E agora tá a Kamala Harris, né, contra o Donald Trump. E a gente vai ver o que mostram as pesquisas para a disputa presidencial lá entre os dois. Com a retirada do presidente Joe Biden da corrida eleitoral de 2024, todos os olhos estão voltados para a vice-presidente Kamala Harris. Confirmada como a nova frente democrata para enfrentar Donald Trump nas urnas, Harris tem em seus ombros não apenas a responsabilidade de suceder Biden, mas também de confrontar os desafios impostos por um panorama político altamente competitivo. A decisão de Biden de não buscar a reeleição e, em vez disso, apoiar Harris, marca um ponto de virada significativo para o Partido Democrata. A situação surge em um momento crítico, dada a proximidade de Convenção Nacional Democrática agendada para o próximo mês, onde Harris precisa assegurar o apoio suficiente para a nomeação oficial. Então, né, vai ter um grande embate entre esses dois. Bom, claramente o Trump já venceu, pessoal, né? O Biden já não tinha nenhuma força para lutar contra o Trump, e agora com o Biden fora, sinto muito, não tem chance para os democratas. Quais são as principais dificuldades para Kamala Harris frente a Trump? Olha só, a transição de favor da vice-presidente não é simples. Apesar de ser considerada a herdeira política de Biden, Harris enfrenta obstáculos significativos, principalmente a relação à sua popularidade entre o eleitorado e na captação dos delegados necessários, né? A Decision Desk HQ e a The-Hill informam que Trump lidera sobre Harris com uma margem estreita de 2%, um reflexo da disputa acirrada que se avizinha, né? Como estão os índices de popularidade de Harris em comparação com Biden? Comparativamente, a aceitação de Kamala Harris está ligeiramente abaixo da de Biden, refletindo uma certa continuidade na percepção política que o atual presidente enfrentava. No entanto, a vice-presidente tem a vantagem de não carregar o mesmo histórico político de Biden, o que pode oferecer a ela a oportunidade de apresentar uma nova proposta, né, aos eleitores que buscam mudanças. A vice-presidente pode superar o ex-presidente nas urnas, né? Vamos ver. Apesar dos desafios, há sinais de um aumento no apoio a Harris, especialmente após discussões sobre uma possível retirada de Biden, revigoradas pela sua performance abaixo das expectativas em debates. Representando uma das figuras proeminentes do partido e mais jovem, Harris tem o potencial de atrair eleitores-chave dentro da base democrata e aplicar uma dinâmica diferente à competição presidencial. Além disso, as pesquisas mostram uma realocação de apoio dentro do Partido Democrata, com uma proporção significativa apoiando a candidatura de Harris. Dados recentes apontam que ela não pode estar mais próximo de Trump nas urnas do que Biden estava, sugerindo uma disputa acirrada e de resultados incertos. Embora ainda faltem dados completos sobre o confronto, diretos de Harris contra Trump em estados-chave, os modelos de previsão estejam temporariamente fora do ar, o cenário atual sugere uma campanha intensa pela frente. Então, os canais de jornais, opiniões públicas, muitos dizem que vai ser uma batalha acirrada entre os dois, mas quando a gente vai ver o povo americano, gente, e eu gosto assim,
depois de tudo que aconteceu aqui no Brasil, e especialmente quando a minha mente mudou nesta questão de pesquisa, foi em 2018, onde Bolsonaro perdia de lavada em todas as pesquisas. Todas as pesquisas, Bolsonaro perdia para o Haddad, para o Ciro, né? Para um tanto de gente. E aí eu fico pensando, pô, essas pesquisas vai pesquisar aonde? Vai falar com quem? Fala com o povo verdadeiro, o povo que tá na rua, o povo que tá acompanhando, o povo que vai votar? Então eu comecei a ficar com o pé atrás. E muitas outras pesquisas após disso, quando eu comecei a prestar atenção nessa questão, eu via que muitos erravam e erravam muito. Né, difícil acertar, as pesquisas na verdade dificilmente acertam, na maioria dá uma vantagem imensa para a esquerda, a direita sempre tá perdendo na pesquisa, aí chega na votação a direita vence de lavada. Então, pessoal, eu gosto de olhar o Twitter, olhar as redes sociais, o que o povo tá falando, o que o povo está comentando sobre as eleições, em vez de pesquisa. Aí você vai ver, o povo está apoiando demais o Trump. Aparentemente ele vai ganhar de uma lavada, vai ganhar no primeiro turno, né? Claro, o primeiro turno lá é um turno só. É assim, ele vai ganhar, ele vai vencer, não tem como, né? Não tem como ele perder, é o que dizem os americanos. Então, eu confio mais no povo americano do que em qualquer outra pesquisa, ainda mais de canais de esquerda. Não confio em esquerda, eu não confio. Depois de tudo que eu já vivenciei na política, eu não confio mais, então está... Né, de acordo com pesquisas acirradas, mas para o povo americano, ele está bem na frente. E olha só, pessoal, os lulistas, né, os petistas, estão chamando o Ciro Gomes de bolsonarista, mas por quê? Recentemente, uma reviravolta política ocorreu em Crato, lá no Ceará, isso mesmo, envolvendo o Ciro Gomes, o ex-governador do estado. Em um movimento surpreendente, Ciro decidiu apoiar uma chapa de oposição ao PT, aliando-se a políticos ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Essa estratégia gerou ampla discussão política e divisões entre os apoiadores tradicionais de Ciro. A aliança política. A união de Ciro Gomes com figuras como Capitão Wagner, pré-candidato à prefeitura de Fortaleza, e Cameleto Neto, ex-deputado do Partido Liberal, foi oficializada, durante uma convenção partidária. Este evento significativo visa fortalecer uma nova frente política contra a candidatura do PT no município de Crato. O que significa a aliança de Ciro Gomes com os ex-aliados de Bolsonaro? No cenário político atual, as estratégias de alianças podem determinar grandemente as dinâmicas eleitorais. Ciro Gomes, ao se aliar a personagens que anteriormente estavam no espectro político de Bolsonaro, busca criar um novo espaço de oposição no Nordeste, particularmente em Crato. Este movimento sugere uma jogada estratégica para reconfigurar sua posição e influência na região. Então isso aqui pode ser uma jogada, pessoal, do Ciro. Tá? Eu não caio no papo do Ciro. Ele sempre fala, vem todo elegante, com palavras bonitas e, parece que é muito intelectual, muito inteligente. Aí bate na esquerda, aí bate na direita, aí fala isso e fala aquilo, apresenta dados. Ele tem, eles têm as palavras, ele sabe conversar. Só que aí chega na hora de agir, na hora importante, ele vai lá e apoia um Lula pra presidência, apoia o PT, apoia a esquerda, o partido que ele mais bate, que ele mais vai contra. Então, ele sempre caiu muito, a popularidade dele por causa disso. Ele bate na esquerda, aí ele perde a eleição, vai apoiar quem apoia a esquerda, Então, agora pode ser um movimento o quê? Ele quer recuperar a sua imagem, pessoal. Não, eu vou contra a esquerda, eu vou contra o PT, só que lá na presidência, quando você perdeu no primeiro turno, Ciro Gomes, o senhor apoiou o Lula, Apoiou o Lula no segundo turno. Então, a gente sabe quem é verdadeiramente o senhor, Ciro Gomes. O senhor não engana a gente. Então, pessoal, fica aí a deixa. Ele tá apoiando sim pessoas de direita, lá em Crato, lá em Fortaleza, mas sabemos quem é Ciro. Vamos, receber esse apoio dele agora, lógico, para nós, quanto mais prefeitos, mais vereadores de direita a gente colocar no país inteiro, melhor. Vai surgindo novos nomes, a gente pode colocar mais deputados futuramente, mais senadores, então é bom pra gente. Mas Ciro Gomes, o senhor não engana ninguém não, viu? O senhor, pelo menos eu não. O senhor não engana, pode ficar tranquilinho aí, que você não pega. E é isso, pessoal, eu queria trazer essas informações pra você. Peço pra você comentar aqui embaixo o que você acha sobre isso, qual é a sua opinião,
qual é o seu posicionamento, também comenta aqui de onde você fala, qual é a sua cidade, é importante, tá? Muito importante mesmo. E olha, esse canal aqui é novo, pessoal, Visão Política. Me ajude se inscrevendo nele, caso você tenha gostado das informações aqui, né? Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilhe o canal para mais amigos, para aqueles amigos que você sabe que gostam de política, naquele grupo do WhatsApp, sabe? Que o povo compartilha informações. Compartilhe o canal lá. Olha, pessoal, gostei desse canal aqui, traz informações atualizadas, caso, né, você tenha gostado do canal. Isso é importante ressaltar. Então, muito obrigado e até a nossa próxima notícia.